Olá, boa noite. O comércio ficou de portas fechadas durante a tarde após a noite violenta em Cobide Baixo, Vila Velha. 3 ônibus do Transcol foram incendiados em protesto pela morte de um jovem. Eduardo Pereira Martins foi assassinado durante uma abordagem da Guarda Municipal. As chamas destruíram por completo os coletivos. 3 ônibus foram incendiados. As bombas e tiros podiam ser ouvidas no meio da confusão. Bandidos corriam com armas nas mãos. Moradores tentavam se proteger como podiam. O motorista que estava dentro do ônibus passou aqui de galope. E todo mundo correndo e os carros voltando para trás. Tinha fogo no ônibus que estava pegando muitos tiros, muito estouro. A insegurança tomou conta da região de São Torquato, Vila Velha, na Grande Vitória. Aqui dá para ver o momento exato em que 5 homens armados invadem um coletivo. Cada um dos ônibus foi incendiado em pontos de entrada e saída da região. Os 2 acessos, Cariacica e ali na segunda ponte, todos os 2 estão fechados, não sei o que fazer. O estopim para os atentados foi a morte de Eduardo Pereira Martins, de 18 anos. Ele foi atingido por 4 tiros, um deles na cabeça, durante o patrulhamento da Guarda Municipal, em uma escadaria. As circunstâncias da morte possuem versões diferentes. Os policiais chegam já abordando ele se rende, levanta a mão a todo momento e quando ele deixa o celular dele cair no chão, que ele vai abaixar para pegar o celular dele e eles dão um tiro na cabeça dele sem ele se reagir, sem ele fazer nada. Ele não estava armado, era o celular dele que estava com ele na cintura dele e na hora que aconteceu nem na cintura estava na mão dele. Esse indivíduo que visualizado agora armado, aponta a arma para os agentes e faz menção de fazer esse disparo. Nesse momento, as equipes posicionadas realizam ali, eles estavam abrigados, conseguem fazer esses disparos. Esse indivíduo corre ainda apontando, mas cai na escada, rola. Na percepção deles, a arma teria caído e ficado mais à frente do corpo deles, escada abaixo, e que um terceiro, eles visualizam que apanham essa arma e empreende fuga também. Quem circula na região teve um dia mais calmo. Os comércios chegaram a abrir as portas, mas tanto comerciantes quanto moradores preferem não falar sobre a violência da noite anterior. A aparente tranquilidade está sobre os olhos atentos de policiais militares e guardas municipais, que reforçaram o patrulhamento durante todo o dia na área. Durante o dia, policiais do Batalhão de Missões Especiais da PM subiram o bairro onde o rapaz foi morto. Equipes da Guarda e da Polícia Militar foram mantidas em locais estratégicos. Mas nem isso deu segurança aos donos de lojinhas da avenida de maior fluxo de carros. As portas permaneceram trancadas durante todo o dia. Olha, com relação à segurança na região, a Polícia Militar diz que, além do policiamento de rotina, equipes da Força Tática em escala especial estão saturando a região de Cobide Cima, Cobide Baixo e São Torquato, em Vila Velha. As circunstâncias do assassinato de Eduardo Pereira Martins estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Segundo a Guarda Municipal, o jovem assassinado tinha 4 mandados de prisão em aberto por roubo e tráfico de drogas. Com relação aos ônibus incendiados, a Delegacia Especializada de Crimes contra Transporte de Passageiros faz levantamentos para identificar os suspeitos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do Disque Denúncia 181. Já quanto aos coletivos, a Ceturb garante que a operação está normal, ou seja, as linhas operam normalmente sem alteração. Um ex-policial militar de 51 anos foi baleado em Cariacica. O crime aconteceu em um posto de combustíveis no bairro Jardim América. O ex-militar foi atingido por 4 disparos na região das costas. Segundo a polícia, a vítima estava dentro de uma lanchonete do posto quando um homem chegou, entrou no estabelecimento e efetuou os disparos. De repente eu só ouvi os tiros e a correria, né? E chegando lá na loja de conveniência, que é terceirizada do posto, aí o cidadão estava. E o cara era um conhecido, um grande cliente da gente, está sempre aqui, abasteceu, encostou o veículo
e estava no momento, estava almoçando na loja de conveniência. O elemento chegou de moto e efetuou os disparos. Após os disparos, o ex-policial ficou baleado aqui no chão da lanchonete. Os criminosos fugiram e cerca de 30 minutos depois, o SAMU chegou e encaminhou o ex-policial a um hospital aqui da região. Já o carro da vítima ficou estacionado aqui no posto de gasolina. As polícias civil e militar estiveram no local, mas ninguém foi preso. Dentro de 15 anos que eu sou gerente dessa unidade, é a primeira vez, né? Sempre tranquilo e nunca houve isso, essa fatalidade dessa. Câmeras de vídeo monitoramento podem ajudar a polícia a esclarecer o caso. Nós vamos ver o que a gente pode para ajudar nas investigações, através das imagens, fornecer para a polícia, para a gente ver se consegue identificar esse cidadão. Olha, a PM afirmou que o suspeito fugiu em uma moto e não foi encontrado. A motivação do crime ainda é investigada, mas as denúncias podem ser feitas ao 181. A Operação Luz da Infância de combate à pedofilia na internet. Mais de 800 agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em todo o Brasil e também fora do país. Aqui no Espírito Santo, 4 pessoas foram detidas em flagrante com conteúdo pornográfico. Um dos detidos durante a Operação Luz da Infância é um fisioterapeuta de 37 anos. Na casa dele, na Praia da Costa, em Vila Velha, foram recolhidos computadores e equipamentos com acesso à internet. Neles foram encontradas imagens de abuso e exploração sexual contra crianças. Também foram cumpridos mais 3 mandados de busca e apreensão, sendo mais um em Vila Velha e outros em Colatina e Vitória. E aqui no Espírito Santo, nesses 4 alvos que nós tivemos, prendemos 3 em flagrantes por estarem naquele momento armazenando conteúdo de abuso e exploração sexual infantil de crianças e adolescentes, e um desses indivíduos, no interior do estado, em Colatina, foi pego com 5 munições de calibre permitido, também foi dado voz de prisão em flagrante a ele e conduzido à unidade policial. Um deles confessou de pronto, não tinha como negar, porque o material estava lá no computador, justificou ali que a esposa dele não procurava mais, ele é casado, e em função disso ele apreciava esse tipo de material. Além do Espírito Santo, foram expedidos mandados de busca e apreensão em mais 12 estados brasileiros. A Operação Luz da Infância também levantou alvos em outros países, como os Estados Unidos e a Argentina. A operação contou com a presença de 4 peritos da Polícia Científica. Mais de 500 imagens de abusos sexuais contra crianças já foram encontradas nos materiais apreendidos. Em 2 locais foram de imediato constatado a existência desse tipo de material nas máquinas, nos computadores de uso diário dos investigados. E em todos os casos o material foi recolhido e encaminhado para o laboratório de computação forense, onde são realizadas análises mais complexas, onde é possível recuperar inclusive arquivos que foram eventualmente apagados e identificar situações em que o usuário realizava o compartilhamento daquele conteúdo com outras pessoas. Isso vale de alerta para quem acredita que no mundo virtual se pode fazer tudo. Pessoas que compartilham até de forma jocosa têm que tomar cuidado porque estão cometendo crime. A gente às vezes vê, a pessoa bota no final da mensagem apenas compartilhando. Apenas compartilhando e você dando essa justificativa não quer dizer que você não vai responder pelo crime. Isso é muito importante de se falar também. Então cuidado, a gente já pegou casos assim de pessoas que compartilham e às vezes vem uma denúncia de um órgão internacional falando que aquela pessoa está compartilhando. Então cuidado com isso. Não é brincadeira, né? Olha, gente, os 4 suspeitos foram autuados em flagrante por crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. Porém, é um crime que cabe fiança. Um valor alto que não foi divulgado foi estabelecido e os suspeitos pagaram a fiança e agora vão responder em liberdade. Gente, nesse mundo nem a igreja está sendo respeitada pelos criminosos. Um templo evangélico em Alvorada, Vila Velha, foi alvo de bandidos. Eles deram prejuízo de pelo menos R$4.000. Esses fios espalhados pelo chão evidenciam que uma ação criminosa foi cometida dentro desta igreja, que fica em Alvorada, Vila Velha. Eu cheguei aqui e já vi que a porta estava aberta, né? Aí achei que o rapaz estava aqui orando, fazendo alguma coisa aqui dentro da igreja. Quando eu chamei, ninguém atendeu. Aí nisso eu entrei, aí caminhei um pouco e vi que a bicicleta não estava pendurada aqui.
Aí eu vi, assaltaram a igreja. O templo foi invadido por bandidos na madrugada de hoje. Além de furtar o notebook que era usado pela igreja durante os cultos, os ladrões levaram também uma bicicleta avaliada em R$600. Levaram a bicicleta aqui que estava para a gente fazer uma rifa, né, para arrecadar um dinheiro para a igreja, comprar outros materiais, e o notebook, que o pastor faz trabalho aqui. E essa não é a primeira vez que a igreja é alvo de bandidos. Há cerca de 4 meses, criminosos furtaram as tampas do padrão de energia e o hidrômetro de água. Além do prejuízo de quase R$4.000, a ação dos ladrões ainda deixa um sentimento de revolta. E o que os responsáveis pela igreja mais desejam é ter segurança. É muita ousadia deles, né? Porque não tem punição para eles, infelizmente. A legislação nossa aqui deixa a mercê. Em instantes, motociclista atropela criança e segue sem prestar socorro. E a conta de água vai ficar mais cara. A gente já volta. Está sendo procurado um motociclista que atropelou uma criança de 8 anos quando voltava da escola. A menina atravessava a rua com outros colegas. A criança corre na frente do grupo e é surpreendida pelo motociclista. O impacto é forte e a criança é arremessada. Esse motociclista, gente, fugiu sem prestar socorro. A menina foi levada pela mãe ao Hospital Infantil de Vitória com apoio da Polícia Militar. Esse acidente foi no bairro Porto Novo e a Polícia Civil já está investigando o caso. Agora olha só essas imagens. Um homem aparece correndo no meio da rua, em seguida surge uma outra pessoa de bicicleta. Essas imagens foram registradas pouco antes de um assassinato. O suspeito é um jovem que matou 2 pessoas para vingar a morte do suposto assassinato do irmão. E ele foi preso. Márcio Rosário da Silva, conhecido como Baianinho, de 25 anos, foi preso acusado de ter matado 2 pessoas para vingar a morte do irmão. Logo após a prisão, no mesmo dia, ele já confessou ambos os crimes, não demonstrou arrependimento nenhum e falou que realmente desde que saiu da prisão, no final de 2021, ele já vinha bolando uma maneira de pegar os 2 indivíduos responsáveis pela morte do irmão dele. Nas imagens, um homem aparece correndo e em seguida, Márcio foge de bicicleta. Após ter matado Washington Júnior Melo, de 21 anos, no bairro Serra Dourada. 3 dias depois, o segundo crime aconteceu. Câmeras também flagraram o momento em que Márcio Rosário desce de um carro, atravessa a avenida e, em seguida, após matar Vitor Mota, de 23 anos, Márcio volta para o carro e foge do local. Foram 2 homicídios, o primeiro ocorrido no dia 17 de março, o segundo ocorrido no dia 20 de março. O primeiro ocorreu no bairro Serra Dourada 1 e o segundo no bairro Porto Canoa. Após os 2 crimes, Márcio Rosário tentou fugir para o interior do estado, mas no último dia 26 de abril, policiais civis conseguiram prendê-lo saindo de Colatina com destino à Vitória. Logo após o segundo homicídio, ele fugiu para o interior do estado, ficou em Colatina. A gente conseguiu prender ele dentro de um ônibus quando ele estava vindo de Colatina para Vitória. Ele só ia juntar as coisas dele com a namorada e já pretendia ir para Salvador, fugir para Bahia. Márcio confessou os 2 crimes. Na verdade, o corpo do irmão dele nunca foi encontrado, mas ele disse que tem informações de que essas 2 vítimas, na época, teriam torturado e matado o irmão dele. Tudo motivado por guerra de tráfico no bairro Serra Dourada 1. O suspeito foi autuado por duplo homicídio e já está no presídio. Olha, gente, a conta de água vai ficar mais cara a partir de agosto. A decisão foi publicada no Diário Oficial após ser aprovada pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Estado. O reajuste de 13% começa a afetar 53 cidades capixabas, que são atendidas pela CESAM. Então, reforçando, os novos valores começam a valer no dia 1º de agosto. Até me engasguei, né? Se prepara aí, gente. Vamos falar de esporte, gente? Tem um incentivo a mais para o esporte aqui do Espírito Santo. Os atletas paralímpicos vão desfrutar de um centro de treinamento inclusivo. E mais, os investimentos vão beneficiar jovens talentos que muitas vezes esbarram, né, no que a gente já sabe, na falta de patrocínio. Os atletas paraolímpicos e familiares vieram para o evento, que lançou a ordem de serviço para o Centro Inclusivo voltado para o esporte. Esse centro é justamente para pessoas com deficiência, é o 2º do Brasil e o 1º do estado. Então, olha a importância de inclusão social desse centro. As pessoas vão poder jogar bocha, voleibol, basquete. Então,
assim, é uma questão de inclusão. Nós vamos poder colocar esses atletas, dar uma condição para eles de ter uma estrutura exclusivamente para eles. Isso é um incentivo e tanto, né? Saber que a gente pode contar com esse apoio do poder público, isso incentiva cada dia mais a gente acordar mais cedo, treinar mais forte, em busca de novas conquistas, de superar nossos limites, né? Porque por detrás de cada medalha, de cada pódio, a gente acaba levando o nome do estado junto com a gente, né? Todas essas cadeiras aqui vão chegar até os atletas paralímpicos. Tudo para que eles tenham ainda mais acesso às competições. Vale lembrar que o Bolsa Atleta também vai ser ampliado para que outros tenham a oportunidade de representar o Espírito Santo. O Bolsa Atleta é aquela bolsa que a gente dá aos atletas, né, que vai de R$500 a R$4.000 por mês. E o Compete, a gente dá passagem aérea para que os nossos atletas possam participar de competições a nível de estado, a nível de país ou a nível de mundo. Na espera estão jovens atletas como Roger, de 17 anos, vice-campeão de luta olímpica num campeonato na Argentina. Está com viagem agora para Roma, mas faltam os recursos. Às vezes a gente trabalha bastante e o menino vê que o menino tem condições, que a gente tem condições de levar, porém as coisas são muito caras, né? Passagem aérea é muito caro, estadia, hospedagem, e acaba a gente esbarrando nesses percalços que acabam dificultando muito, né? De a gente conseguir assim um resultado ainda melhor, né? Tem muitas dificuldades que a gente passa, que a gente precisa, né? Que nem para ir para Roma agora, eu não tenho condições, mas a gente está tentando correr atrás, fazer a vaquinha online, o que puder estar ajudando já é o começo para a gente, porque falta muito, mas eu creio que eu vou conseguir. Vai conseguir, se Deus quiser. O centro de treinamento será em Bento Ferreira, Vitória, ao lado da Secretaria de Esportes do Estado. No local serão atendidos cerca de 500 para-atletas por mês. É um investimento de R$6 milhões. Linha do Transcol vai ser estendida até o centro de Fundão. Os detalhes já já. A cidade de Fundão vai ser atendida pelo sistema do Transcol a partir de domingo. A linha 888, que ia até Timbuí, será estendida para o centro de Fundão. O ponto final vai ser em Serra Sede, onde os passageiros vão poder fazer a integração com qualquer uma das 18 linhas que passam pelo bairro. Quem sair de Fundão terá até 2 horas para fazer a integração pagando a mesma tarifa. Já quem fizer o sentido contrário terá 2 horas e meia para embarcar com destino ao centro da cidade. O distrito de Timbuí continua sendo atendido, viu? Nos dias úteis, 3 coletivos vão fazer 16 viagens diárias. Antes eram apenas 2. E aos domingos serão 8 viagens ao longo do dia. Vamos aos horários, gente. A linha começa a operar às 4h15 da manhã, no centro de Fundão. O último ônibus sai às 11 da noite. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Uma boa noite. Até amanhã.